Bem, o título desta conferência é O Maior Convite. Trata-se de um convite que foi enviado a toda a humanidade, desde que todos os grandes eventos da vida de Jesus aconteceram. Em João 2,19, Jesus disse: "Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei." Agora, obviamente, o templo era um tipo e serviu como protótipo de quase tudo o que Jesus representava. E, em certo sentido, nós também podemos chegar a ser parte de um templo espiritual que Deus está preparando. E ele diz: "O que vencer, farei dele um pilar em minha casa, em meu templo." Portanto, há um templo espiritual que está sendo preparado. Mas aqui Jesus está falando de um templo, dizendo, este templo, e em 3 dias o levantarei. É claro, o templo era magnífico. Aqui temos uma réplica dele que foi construída em miniatura. Vocês podem encontrar esta réplica em Jerusalém. Os judeus responderam em João 2,20. Disseram logo os judeus: "Em 46 anos foi este templo edificado, e tu o levantarás em 3 dias?" Mas o versículo 21 nos diz do que se trata. Mas ele falava do templo do seu corpo. Assim que Jesus estava prevendo que ele ia morrer e que em 3 dias ele ressuscitaria dos mortos. Os judeus utilizavam uma forma inclusiva de cômputo, de modo que se morreu antes do pôr do sol na sexta, esse foi o primeiro dia. No sábado repousou na tumba e no primeiro dia da semana ele ressuscitou. E qualquer porção de um dia se considerava um dia completo, de modo que esses foram 3 dias. E ele falou da sua ressurreição. Em Jerusalém temos este sepulcro aqui em um jardim. E algumas pessoas asseguram que foi o lugar onde Jesus descansou. E parece ser muito provável que este seja o lugar certo. Aqui há um sulco, e neste sulco deve ter havido uma pedra grande, uma pedra plana, gigante, que pode ter sido empurrada para ser retirada. Era assim mais ou menos que parecia. É um lugar interessante, que foi descoberto com escavações arqueológicas. Quando encontraram isso, se surpreenderam, porque parece que tudo se encaixa perfeitamente. Em uma de nossas primeiras conferências, nós falamos do lugar onde Jesus caminhou. E vimos alguns dados interessantes em relação a este mesmo lugar. O versículo 22 do capítulo 2 de João diz: "Portanto, quando ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram que ele havia dito isto e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus havia falado." Agora, a que passagem da Bíblia estavam se referindo? Obviamente, as únicas escrituras que existiam então eram o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o livro de Isaías é o lugar onde há uma história maravilhosa sobre o Messias e sobre a forma em que sofreria e morreria, e o fato de que seria crucificado entre criminosos. Eu acho que eles pensaram em textos como esse. 1 Coríntios 15, 14, 17 e 18 fala da importância da ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Todas as grandes religiões do mundo veneram os sepulcros de seus fundadores, mas não o cristianismo. O sepulcro de Cristo está vazio. E nesta passagem está escrito: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é também a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã. Ainda estais nos vossos pecados. Porque somente por meio da morte e ressurreição de Cristo podem ser perdoados os meus pecados. E isto é algo que o mundo deve compreender. Porque existe um movimento hoje que quer que todas as religiões do mundo se unam, como se estivessem todas no mesmo nível. Mas se você tira esta frase, então a salvação já não faz sentido. Então, aqueles também que dormiram em Cristo pereceram.
Ou seja, aqueles que morreram em Cristo estão esperando a ressurreição, que é garantida por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Ele foi as primícias dessa ressurreição. Mas como ele pode ser as primícias se a Bíblia fala que ele mesmo ressuscitou outras pessoas? E o livro de Judas diz que Moisés foi ressuscitado. A verdade é que há pessoas no céu que nem nunca morreram, como Elias e Enoque. Então, como explicar que Cristo é as primícias? Havia a oferta mexida. E Cristo, como primícias, ressuscitou junto com os que saíram dos sepulcros que foram abertos. E inúmeras pessoas foram ressuscitadas dentre os mortos na ressurreição de Cristo. O que fazer com essas pessoas? Cristo é a garantia. Em outras palavras, ainda que algumas pessoas tivessem sido trasladadas antes da morte de Cristo, elas o foram pela garantia de que Cristo morreria e seria ressuscitado dentre os mortos e venceria o pecado. Então sua salvação dependia, igualmente a nossa, da morte e ressurreição de Cristo. Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Percebem a presciência? Deus sabia que ia ter êxito. Ele podia ter falhado? Sim, ele podia ter falhado. Ele era completamente humano e completamente divino. Mas ele nunca usou sua divindade, nem uma vez sequer, para se proteger a si mesmo, nem uma vez. E assim que em sua forma humana, em sua humanidade, ele podia ter falhado, mas ele venceu onde Adão falhou. Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Mas Deus o ressuscitou, de modo que somente em Cristo há salvação. Soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. A esse Jesus ressuscitou Deus, do qual todos nós somos testemunhas. Atos 2, 23, 24 e 32. Será que podemos nós, hoje em dia, ser testemunhas da ressurreição de Cristo? Sim, podemos. Podemos porque somente em Cristo pode-se encontrar o tipo de transformação que vemos nas pessoas que o aceitaram e que o seguem em todos os seus caminhos. Sem Ele, é impossível. Pelo que Cristo deve estar vivo. E se você escolhe caminhar com Ele e ter uma experiência com Ele, então você vai saber que Ele não está apodrecendo num sepulcro, mas que Ele é aquele que ressuscitou dos mortos e está sentado à destra do Pai. E logo depois da ressurreição, Jesus dá a comissão. Ide e ensinai a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O poder pleno da Trindade, ensinando-os que guardem o que diz, todas as coisas que vos hei mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, 19 e 20. Que tremenda comissão! E essa comissão abarca tudo. Não se pode deixar algo de fora, é preciso ensinar tudo. Portanto, uma relação que culmina no batismo está baseada na verdade, está baseada na palavra. Porque o que Cristo ensinou, seja através dos profetas ou pessoalmente, é a palavra de Deus. E não podemos tomar pedaços dela. Temos que tomá-la toda. Guardem todas as coisas que eu ordenei. Será que Cristo falou através dos profetas no passado? Claro que sim. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi criado se fez. Assim que tudo, desde o princípio, vem de Cristo. O batismo é mencionado 80 vezes no Novo Testamento.
Isso mostra a importância dele. Eu creio que não é apenas uma coisa passageira, pois é mencionado 80 vezes. João 3:23 diz, João batizava também no Enom, falando acerca de João Batista, junto a Salim, que é outro nome para Jerusalém, porque ali havia muitas águas. Então, para batizar, é preciso um pouco de água ou uma boa quantidade de água? É preciso uma boa quantidade de água. João 3:23. Portanto, o que significa ser batizado? A palavra grega é baptizo, que significa mergulhar, submergir, colocar debaixo da água. E deve haver também um significado específico, porque Deus não faz nada ao acaso. Tudo que Deus faz e diz tem sentido. Tem um significado espiritual profundo. Deus é um Deus que diz, assim é. Portanto, batizar significa mergulhar na água. E este é o Rio Jordão. E aqui está o lugar onde João Batista batizava, porque havia muita água. Mateus 3, 5 e 6 diz, e vinha a ele toda Jerusalém e toda a Judéia e toda a província ao redor do Jordão, e eram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Mas o que é o pecado? Nós já aprendemos sobre isso. O que é o pecado? A transgressão da lei. Assim que as pessoas que não viviam em harmonia com Deus vinham aqui, confessavam seus pecados, e o batismo era um símbolo da purificação do pecado. E vinham ali e eram convencidos, porque João Batista não falava palavras indecisas, ele falava palavras claras e cortantes, certo? E eventualmente o próprio Jesus veio a João Batista. E João Batista sabia que Jesus era o Messias. E disse a Jesus, eu não vou te batizar. Tu deves batizar a mim. Eu não sou digno de desatar as correias dos teus sapatos. E Jesus disse, por agora nos convém cumprir toda a justiça. E então João o batizou. Bem, agora temos uma pergunta. Se o batismo é um símbolo da purificação dos pecados, pelo menos é um dos símbolos, era necessário que Jesus se batizasse? Será que ele cometeu algum pecado? Não, ele diz, o diabo vem e tem quanto de mim? Não tem nada. Nenhum pecado. Jesus era o Filho de Deus, totalmente sem pecado e mancha. Por que então era necessário que se cumprisse toda a justiça e que Jesus também se submetesse à cerimônia do batismo? Porque Jesus não é apenas o nosso Salvador. Não é apenas o nosso Deus. Ele é também o nosso exemplo. Assim que Jesus nos deu o exemplo. E a Bíblia nos diz que se você segue a Cristo, você tem que caminhar como Ele caminhou. Assim que estudar a vida de Cristo é estudar o caminho cristão. E Cristo foi batizado. E Jesus, depois que foi batizado, Mateus 3,15, saiu logo da água. O que isso nos fala sobre o modo como Jesus foi batizado? Ele deve ter sido submerso em água. É isto que diz. Assim que Jesus estava submerso na água, e nesse momento o céu se abriu e viu o Espírito de Deus que descia como pomba e vinha sobre ele, Mateus 3,16. Assim que o Espírito de Deus desceu, não sendo uma pomba, mas como uma pomba. Agora, como é que desce uma pomba? Suavemente, suavemente. E houve uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, aquele que eu amo, como está na nova versão internacional em inglês. Em quem me comprazo, Mateus 3, 16 e 17. Quando alguém é batizado, esse mesmo privilégio lhe pertence.
Quando está submerso, o mesmo lhe ocorre. O Espírito Santo desce como uma pomba. E Deus diz, este é meu filho amado ou filha amada, em quem eu tenho contentamento. De maneira que a pomba não necessariamente significa literalmente uma pomba, mas os atributos de uma pomba. A função do Espírito Santo. E isto é algo que vale a pena estudar. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o poder do Espírito Santo. Atos 10, 38. Agora, a palavra poder ali implica os meios, o mecanismo, os instrumentos, por assim dizer, para dizer de modo simples e sem rodeios, para fazer tudo o que ele ia fazer. Porque ele, sendo completamente humano e, contudo, completamente divino, não ia utilizar sua divindade para seu próprio benefício. E em todas as coisas ele foi tentado, da mesma maneira que nós. Mas ele recorreu ao mesmo poder a que nós podemos recorrer. E ele andou fazendo o bem e sarando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. De maneira que no poder do Espírito Santo, ele saiu fazendo o bem e pregando o evangelho da salvação. Por 3 anos e meio. E os fariseus haviam ouvido o que Jesus tinha feito e que batizou mais discípulos do que João. De maneira que João Batista não era o único que estava batizando. Mas Jesus mesmo não batizava. Os seus discípulos batizavam. Seus discípulos batizavam as pessoas do mesmo modo que João fazia. E por isso temos outra vez a pergunta: por que Jesus não batizava? Porque é ele que está tipificado no batismo. Ele é colocado como exemplo, mas os seus discípulos batizavam. João 4, 1 e 2. Mas há outra coisa que é interessante sobre o batismo. Um tipo de pergunta que hoje é feita em relação ao batismo. Porque hoje em dia, acredita-se que tudo o que uma pessoa tem que fazer é simplesmente dizer: estou aqui, estou pronto. E uma pessoa, então, é batizada. E como Cristo pagou por tudo, nós podemos continuar vivendo como antes. Mas Jesus colocou as pessoas sob a graça e os chamou à obediência. Lembram-se disso? Nós já falamos sobre isso. E o caso clássico foi Maria Madalena. Eu tampouco te condeno. Ela foi posta sob a graça. Vai e não peques mais. Ela foi colocada de novo em obediência à lei. E nós temos esse caso particular deste alto funcionário, um tesoureiro de uma rainha. Era um eunuco, provavelmente um homem negro. Ele viajava pelo deserto, havia ido a Jerusalém, pois ele era judeu, um judeu devoto. E estava lendo a Bíblia quando Filipe lhe foi enviado. Atos 8, 26 e 28. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao meio-dia, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está no deserto. Então ele se levantou e foi. Se Deus fala alguma coisa, faça. E aqui um etíope, eunuco, de grande autoridade em virtude de Candace, a rainha dos etíopes, lhe ter colocado a cargo de todos os seus tesouros. De maneira que ele era ministro das finanças. Era isso que ele era. Mas ele era judeu, porque ele havia vindo a Jerusalém para adorar. Era a Páscoa. E havia vindo adorar nesse dia particular. Ele estava, portanto, familiarizado com os direitos e as leis e com os juízos do sistema judaico, certo? Sim, ele era um judeu devoto que havia vindo a adorar. De maneira que conhecia tudo sobre o Antigo Testamento. Vocês acham que ele conhecia os 10 mandamentos? Claro. Conhecia os 10 mandamentos. E havia vindo adorar. E estava sentado no carro e lendo o profeta Isaías. Atos 8, 26 a 28.
E assim que Filipe chega até ele, é convidado a subir no carro, se senta com ele e fala com ele e diz: o que você está lendo? E ele responde: estou lendo o profeta Isaías. E ele pergunta: você entende o que você está lendo? E ele lia uma passagem das Escrituras que falava sobre o cordeiro que foi levado diante dos seus tosqueadores e que não abria sua boca e foi levado ao matadouro. E Filipe perguntou: você sabe do que se trata? E curiosamente o eunuco disse: como posso saber se não há ninguém que me explique? É fascinante, Deus opera assim. Ele trabalha através das pessoas. E ele informa as pessoas da verdade por intermédio do seu povo. E aqui estava um judeu devoto que estava estudando o livro de Isaías e estava buscando encontrar uma resposta. E Filipe chegou ali para lhe dar essa resposta. Filipe o escutou lendo o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lês? E ele respondeu: e como poderei entender se não há ninguém que me explique? E pediu a Filipe que subisse no carro e que se sentasse com ele. E a passagem que ele lia era: como ovelha para a morte foi levado, e como cordeiro mudo diante daquele que o tosquia, assim não abriu a boca. E Filipe deu a explicação. O que é que estava faltando a este judeu? Ele tinha a lei, tinha a Torá, sabia o que era ser obediente e seguir os preceitos de Deus, mas o que ele não sabia? Não sabia quem era o Messias. E assim, Jesus foi apresentado a ele por Filipe. Quando se deu conta de que este cordeiro havia sido sacrificado, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi aí que disse a Filipe. E indo pelo caminho, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: aqui há água, o que impede que eu seja batizado? E mandou parar o carro. Ele conhecia a lei, conhecia a Torá, e agora havia encontrado o tesouro do céu. Jesus Cristo, o Salvador. E por isso ele disse: o que impede que eu seja batizado? Agora, toda esta parte no livro de Atos está escrita numa estrutura de quiasmo. O que significa pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Agora, se você tem uma das traduções modernas da Bíblia, será difícil você encontrar este versículo. Porque sua Bíblia terá o versículo 36 e o versículo 38, mas deixará de fora o versículo 37. Você pode comprovar isto se você quiser. Atos 8, versículo 37. E a pergunta a Filipe foi: o que impede que eu seja batizado? E Filipe disse: se crês de todo o teu coração, pode ser batizado. Uma resposta muito importante. De maneira que, qual era o pré-requisito para o batismo? Crer de todo o coração. E por que vocês acham que algumas traduções modernas preferem deixar fora este versículo? E dizem à margem que não estava no texto original, mas a estrutura de quiasmo, que é pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, seria destruída se deixássemos esse texto de fora. De maneira que este texto, tal como aparece nas versões mais antigas, nas boas traduções, deveria estar aí. E disse: se crês de todo o teu coração, podes ser batizado. E respondendo disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, vocês se lembram que ele era judeu. E Jesus havia dito, ensinando-lhes o quê? Vocês se lembram? Todas as coisas que vos hei mandado. Todas as coisas. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
E hoje temos pessoas que não conhecem nada sobre as exigências de Deus e aceitam a Jesus como seu Salvador e pensam que podem seguir como antes, sem entrar em harmonia com os preceitos de Deus. Assim que os judeus tinham a lei e não tinham o Messias. Hoje queremos o Messias e não queremos a lei. Isso é bastante confuso. Em realidade, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, é isso que a Bíblia diz. Este é o grupo que representa todo o Evangelho. Por que Jesus morreu por nós? Porque nós estávamos em transgressão. Mas será que isso significa que continuamos em transgressão? Claro que não. Assim que é muito importante, se credes de todo o coração, pode ser batizado. E respondendo, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Era isso que faltava. Ele não conhecia o Messias. E quando ele aceitou o Messias como seu salvador pessoal, então foi batizado. E desceram ambos à água, Filipe e o eunuco, e o batizou. Atos 8, 36, 38. Assim que em todos os exemplos que temos, vemos que a Bíblia fala de um batismo, e que é um batismo de imersão. Agora, se nós formos até a igreja primitiva, veremos que na igreja primitiva também se batizava por imersão. Aqui está uma cruz bizantina e uma antiga igreja bizantina. E é claro, está em ruínas. E se você caminha através dessas ruínas, há um antigo tanque batismal, na qual se batizavam estas pessoas. Você percebe? É preciso entrar por estas escadas, e ali era o lugar onde batizavam. Assim que a igreja primitiva, depois de Cristo, batizava por imersão. Esta aqui também é uma igreja bizantina, que foi construída ali onde viviam os essênios. E estas igrejas primitivas todas tinham tanques batismais com escadas que levavam para baixo. E aqui é um deserto, onde não há muita água, mas tinham um tanque batismal pequeno, mas o batismo era por imersão, o que era certamente possível numa fonte como esta. Se você visita as igrejas antigas, elas também nos revelam um método que se utilizava nos tempos anteriores. Esta é uma igreja do primeiro século, em Filipos. Aí está o tanque batismal no qual as pessoas eram batizadas. E se você me pergunta, de onde se originou o batismo por aspersão ou por infusão, que coloca água sobre a fronte de uma criança? Bem, então você vai ter que ir a Roma para descobrir. É aí onde o costume se origina. Mas se você vai às igrejas mais antigas de Roma, também ali você encontra grandes pias batismais. E aqui, na Capadócia, na Turquia, a cidade oculta de alguns cristãos na Idade Média, ali também o batismo era por imersão. E havia estes tanques batismais profundos, aos quais se tinha acesso por escadas. O batismo era por imersão. Alguns dos relevos e algumas das pinturas que temos desse período inicial, se vamos à Rússia, por exemplo, aqui temos o batismo do russo Vladimir o Grande, uma pintura na igreja primitiva bizantina. Hoje ali está uma igreja ortodoxa, e é um vestígio disso. Também vemos o seu batismo por imersão. E aqui temos um relevo antigo, no qual Cristo está sendo batizado. É um afresco da África. E ali está ele em pé na água, e tem água até a sua cintura. Então, onde é que está o batismo infantil? Se a Bíblia fala de batismo por imersão. E se a Bíblia diz, se crês de todo o coração, pode ser batizado. Será que uma criança pode crer de todo o coração? Será que uma criança pode tomar uma decisão? Quem toma a decisão pela criança? Os pais tomam a decisão pela criança. A criança não pode tomar uma decisão ainda, não tem capacidade de compreender, e por isso o fazem os pais.
No Novo Testamento, Paulo diz que se há um casamento e só uma das pessoas no casamento está em Cristo, então o marido é santificado pela fé da esposa. Ou a esposa é santificada pela fé do esposo. E além disso, o que diz? Ou vossos filhos seriam imundos. 1 Coríntios 7,14. É um texto fascinante. Em outras palavras, quando vemos os bebês e as crianças pequenas, a responsabilidade da sua criação e de seu crescimento e de sua capacidade final para tomar uma decisão por si mesmos, esta responsabilidade recai sobre os pais. E por isso, o que Jesus fez com as criancinhas? As abençoou. E disse, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais. E as abençoou. E repreendeu a seus discípulos quando tentaram impedir que as crianças viessem a ele. Mas o batismo infantil não é bíblico. Vem de um rito antigo. Vem de Babilônia. Porque as crianças eram assim dedicadas neste sistema na antiguidade. Inclusive, tomavam algumas crianças e as submergiam. Mas a maioria era feita por infusão ou aspersão. No 6º século depois de Cristo, temos a introdução do batismo infantil. O Deus Jano, aquele de cabeça dupla, o que olha para frente e para trás, e que é equivalente à águia das duas cabeças, é dele que vem, porque supostamente ele nasceu 2 vezes. A água benta era usada para os batismos, e ela era criada tomando uma tocha do altar e submergindo-a na água, que depois se convertia em água benta. E hoje é a mesma coisa. Tomam uma vela, em alguns ritos, do altar, e a submergem na água, e simboliza o Deus Sol, submergindo nas águas da matriz para renascer como Horus, o Salvador. É, portanto, daqui que vem este ritual. É daqui que vem a água benta. E por isso, a seguinte maldição foi pronunciada sobre os desertores da Igreja Católica: que o Filho que sofreu por nós o amaldiçoe, que o Espírito Santo que sofreu por nós no batismo o amaldiçoe. Seja maldito aquele que diz que são os adultos que devem ser batizados. Este é o livro História do Romanismo, página 510. Assim que Roma introduziu o batismo infantil para entrar em harmonia com os antigos ritos pagãos. E você pode ver que é daí que ele se origina, porque no rito pagão o Espírito Santo e Horus são a mesma entidade. Juno é a pomba, o símbolo do aspecto feminino da divindade, de modo que se considera o culto luciferiano. Então, Lúcifer é ao mesmo tempo homem e mulher. Juno e a pomba, que também é considerado como Espírito Santo. Nós lemos isso nos livros de Alice Bailey. E o que é interessante aqui é que diz que todos são um. Que o Espírito Santo que sofreu por nós no batismo o amaldiçoe. Será que o Espírito Santo sofreu no batismo da Bíblia? Não, o Espírito Santo desceu suavemente como pomba sobre Jesus. Quem é que ia sofrer e morrer? Jesus ia sofrer e morrer. E certamente o batismo que teve lugar não reflete esse batismo, mas reflete a submersão e a morte do Deus Sol, mas não de Jesus Cristo. Assim que a maldição do catolicismo romano, ela se refere ao batismo de adultos e nos diz de onde ela vem. O cardeal James Gibbons, na fé dos nossos pais, responde a esta pergunta. Por vários séculos depois do estabelecimento do cristianismo, o batismo foi conferido por imersão. De maneira que Roma admite isso.
que a imersão total era a forma através da qual o batismo era realizado. Mas desde o século XII, a prática do batismo por infusão, isto é, derramar água sobre a fronte, passou a prevalecer na Igreja Católica, já que desta maneira o batismo era realizado com menos inconvenientes do que o batismo por imersão. Será que isso faz sentido? Isso não faz nenhum sentido. João 3,3 diz: em verdade te digo, o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim que nascer de novo representa morte e ressurreição. O batismo representa morte e ressurreição. Ressurreição que experimentamos em Cristo. Não foi até o Concílio de Ravenna, em 1311, depois de Cristo, que o derramamento de água foi oficialmente aceito como tendo a mesma validade da imersão no rito do batismo. Assim que os ritos pagãos foram introduzidos suavemente, e hoje em dia estão aí, enraigados, e as pessoas os seguem. Do contrário, você fica debaixo da maldição. Assim que, como todas as doutrinas estranhas que temos no mundo cristão de hoje, temos que ir a Roma para encontrá-las. Este sistema no qual a Igreja e o Estado trabalham lado a lado para obter uma forma unitária de religião, que será a adoração final do anjo com a tocha, o anjo caído, Lúcifer. Roma é muito impressionante, espetacular. Esta é a estátua de Moisés que foi esculpida por Michelangelo. E tem um pequeno talho no joelho. Nos dizem que Michelangelo olhou para a estátua e disse que era perfeita. E a atingiu no joelho com o cinzel e disse: anda. Mas é claro que ela não se levantou. Só recebeu um pequeno corte no joelho. Esta é a história que contam, eu não sei se é verdade. E o grande Pontifex Maximus, o Pontífice Máximo, é o grande construtor de pontes para tomar o lugar de Jesus Cristo. Ele que é a ponte entre o céu e a terra. Certamente o Papa não é o Pontífice Máximo, Jesus Cristo é. Assim que, como todos esses sistemas, nós descobrimos que Roma é que está por trás de tudo. É ela que recebe os elogios e a adoração hoje. Afirma-se que o batismo infantil traz a criança à família de Deus. E afirmam que este é o novo pacto que cobre todas as famílias. O batismo é uma consequência da aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, de haver aprendido todos os preceitos de Cristo, de havê-los aceito, de estarmos conscientes de que somos pecadores vivendo em transgressão à lei de Deus e que nossa única esperança é que a mancha seja lavada no sangue do Cordeiro e que assim caminhemos em harmonia com Cristo, em seu poder, por meio dele. O batismo é isso, e as crianças simplesmente não podem compreender isso. E aqui está uma pia infantil que encontramos no Vaticano. Não há espaço para imersão ali. A Bíblia diz em Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas quantos batismos há aí fora no mundo? Muitos ritos diferentes de batismo. Alguns batizam por imersão, por exemplo. Os batistas batizam assim. Outros praticam o batismo infantil. Outros praticam o batismo infantil por infusão. Outros não praticam batismo com água. Afirmam que praticam apenas um batismo espiritual. Uns praticam batismo por imersão, submergindo uma vez. Outros praticam o batismo por imersão, submergindo 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E alguns praticam o batismo por imersão 7 vezes. Qual deles está certo? A Bíblia diz: há um Senhor, uma fé e um batismo.
Certamente seria fácil resolver o problema. Basta ir à fonte de referência, não é mesmo? E qual é a fonte de referência? A Bíblia. Então, por que as pessoas não tomam uma norma da Bíblia? Não seguem os ensinamentos da Bíblia? Assim, teríamos um só batismo, não é mesmo? Quantas vezes a Bíblia diz que Jesus foi submerso na água? Uma vez. Em algum lugar está escrito que o eunuco foi submerso várias vezes? Não. Assim que seria possível ter somente um rito. E, de fato, qualquer doutrina da Bíblia tinha que ser discernida seguindo o mesmo método. Se uma igreja diz que é de um jeito e outra diz que é de outro jeito, e as igrejas estão divididas todo o tempo sobre esses assuntos, certamente deveríamos ir à palavra de Deus e dizer: é isto que diz a palavra, façamos desta maneira. E se pode encontrar uma igreja que diz, isto é o que a palavra diz, façamos assim, em cada um desses aspectos, bem, então teríamos um Senhor, uma fé e um batismo. Mas, infelizmente, não vivemos num mundo assim. Então, vamos dar uma olhada no simbolismo do batismo para que possamos ver o que ele realmente significa. Em 1 Pedro 3:21, a água simboliza o batismo, não tirando as imundícies da carne com a aspiração de uma boa consciência para com Deus, mas nos salva pela ressurreição de Jesus Cristo. Assim que quando alguém é batizado, o que está comemorando? A ressurreição de Cristo. Mas agora o mundo cristão lá fora quer se lembrar da ressurreição de Cristo fazendo o quê? Observando o quê? Observando o domingo. Isso não é bíblico, não é bíblico. Você comemora a ressurreição de Cristo mediante a participação no batismo. E sabem o quê? A Bíblia nos diz algo interessante. Ela nos diz que uma pessoa é batizada e ressuscita em Cristo. Será que Jesus também instituiu um mini-batismo para nos lembrar deste evento? Sim, ele fez isso. O lava-pés. E ele disse: fazei isso todas as vezes em memória de mim. Fazei o que digo, e bem-aventurado sereis se o fizerdes. O lava-pés é um mini-batismo que nos lembra do batismo do renascimento que tivemos. Em certo sentido, você caminha pela vida e recolhe um pouco de pó aqui, um pouco de pó ali. E o rito solene da comunhão, quando você participa do corpo e do sangue de Cristo, é acompanhado então do lava-pés. E a Bíblia diz claramente que temos que fazer isto. Bem-aventurados sereis se o fizerdes, João 13:17. Mas muito poucos o fazem. Em verdade te digo, que se não nasceres da água e do Espírito, não podes entrar no reino de Deus, João 3:5. Mas será que o homem que estava na cruz, o ladrão, vai estar no céu um dia ou não? Sim. Ele foi batizado? Não. Então, como pode esse texto ser verdade? Bem, se você não tem uma oportunidade de fazê-lo, Deus julgará a sua intenção, o seu coração. E o que sabe fazer o bem e não o faz, diz a Bíblia, isso é pecado. Tiago 4:17. Deus passa por altos tempos de ignorância, Atos 17:30. Devemos levar todas essas coisas em conta. Em verdade te digo que quem não nascer da água, se não tem a capacidade e sabe, deve nascer da água e do Espírito. Sem o Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E isto é algo muito sério, João 3:5. Portanto,
Se lemos sobre o que aconteceu na igreja cristã primitiva, quando essas conversões começaram a ocorrer, eles ficaram profundamente comovidos pelas palavras dos discípulos, depois de haverem crucificado a Jesus, e disseram: irmãos, que faremos? E Pedro lhes disse: arrependei-vos. Que significa isto? Dar a volta. Alguém ia numa direção e agora vai na direção oposta. Alguém estava em pecado e transgressão e agora vai para o outro lado. E seja cada um batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 37 e 38. Em outras palavras, a questão que está em jogo é que Jesus era o Messias, a quem eles haviam crucificado. Eles quebraram a lei e crucificaram a Cristo, porque a lei diz, não matarás. E eles o fizeram, de maneira que tiveram que se arrepender, tiveram que aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e tiveram que ser batizados. Atos 2, 38 e 39. Arrependei-vos e batize-se cada um de vós em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos que estão distantes, para todos que invocarem o nome do Senhor nosso Deus. E algumas pessoas dizem que esse texto concorda com o batismo de crianças, mas não é isso que ele diz. Ele diz que quando se aceita Cristo, então será abençoado de acordo com o Antigo Testamento em milhares das suas gerações. Deus atua segundo a decisão que tomamos. Assim damos a Deus o direito de interferir na nossa própria vida e de nos proteger. E recebereis o dom do Espírito Santo, de maneira que, quando uma pessoa é batizada, ela recebe um dom especial. Antes disso, a pessoa pode receber impressões da parte do Espírito Santo. Pode ser conduzida pelo Espírito Santo. Mas, em seu batismo, a pessoa recebe o dom do Espírito Santo. E esta promessa é para vós e para vossos filhos, porque os filhos estão cobertos pela decisão e pela fé dos pais. E para todos que estejam distantes, para todas as pessoas, para todos aqueles que invoquem o nome do Senhor nosso Deus. Assim que esta promessa vale para todos. 1 Samuel 15, 22 diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Assim que se Deus diz isto, e se Deus diz que uma pessoa teria que se arrepender e ser batizado, então é melhor fazê-lo.